Graças a Deus, amém, igreja? Amém. Tudo bem com vocês? Alguém aqui está com saudade de mim? Aleluia. Semana passada, aliás, ontem à noite, lá em Nova Trento, eu cheguei perguntando se alguém estava com saudade de mim. Passei 2 semanas longe lá da nossa igreja. Sábado retrasado a gente estava com os irmãos participando do encontro com Deus. E aí não estávamos lá presentes na igreja. E depois, no sábado passado, estávamos na casa do meu irmão Léo, que está aqui já muito, minha cunhada André. Passamos no final de semana lá em Chapecó e ficamos 2 semanas longe, né? E de vocês também, né? Mas aqueles que estavam com saudade, podem ficar tranquilos, vai matar a saudade já na noite. Como dizia o meu sogro, eu não me orgulho mais do que a minha humildade me permite. Só para descontrair, irmão, porque hoje à noite, quem vai pregar é o Espírito Santo, né? Porque eu estava falando lá, estava comentando com o Júnior, que eu vim com os bolsos tudo preparado, né? Tudo escritinho, bonitinho, mas no meio do caminho o Espírito Santo já mudou tudo. E então, eu nem sei o que ele vai falar aqui hoje à noite, mas pela minha expectativa da palavra, das 2 palavras que ele colocou no meu coração, Deus tem algo muito poderoso para ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. E é importante que você fique bem firme na sua cadeira, porque um vento do Espírito Santo vai soprar aqui nessa noite, amém? Amém. Aleluia! Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. A mãe falou que todo mundo aqui já é da casa, né? Então eu não preciso me apresentar, né? Aleluia. Para quem não me conhece, se tiver alguém que não conheça, eu sou o pastor Christian, o filho mais velho da pastora Mena. Primogênito, né? Da pastora Mena. E do pastor Dalci, que ninguém faz filho sozinho, né, irmão? Aleluia, obrigado, irmão. Quem achou aí? Evangelho de Lucas, capítulo 18. A gente vai ler 2 textos, tá? Nós vamos ler Lucas 18, do 9 ao 14. Depois a gente vai ler Mateus 15, do 1 ao 11. Esses 2 textos. Lucas 18, do 9 ao 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não achou, compre uma Bíblia o mais rápido possível, baixe um aplicativo no seu celular, deixe o celular no modo silencioso durante o culto e preste atenção no que Deus vai falar aqui nessa noite com você, amém? Amém. Deus é tão bom que já usou até um Marcelinho para fazer a abertura e usou a minha mãe ali na palavra do dízimo, só para confirmar o que Deus quer falar aqui nessa noite. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Agora abre lá em Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 11.
Mateus 15, do 1 ao 11, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: Por que quebrais vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, ou é corbã ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra com os meus lábios, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos pedir a Deus que use mais uma vez esse vaso de barro aqui para falar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tua palavra diz que o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Tua palavra diz ainda que sem Ti nada podemos fazer. Pai, nós não temos nada preparado, Senhor. Nós não temos nada escrito. Nós só temos uma certeza: que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas há de aperfeiçoar. Nós temos uma outra certeza: o dono dessa obra não é nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum líder religioso, mas o dono dessa obra se chama Espírito Santo de Deus. Também está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é por força, também não é por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo que tudo é feito. Por isso nós te pedimos: Espírito Santo de Deus, Tu que estás conosco nessa noite, fica à vontade no nosso meio, tenha liberdade no nosso meio. Tu que conhece o mais profundo do coração de cada um que aqui chegou, Tu que conhece a necessidade de cada um que aqui está, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque eu também quero me incluir em tudo que o Senhor deseja falar aqui nessa noite, porque o Senhor nunca ministra à tua igreja aquilo que sem primeiramente ministrar aos teus profetas. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, fique à vontade, fala conosco, nós queremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Aleluia. Repita assim comigo: o mais santo não é o que menos peca. O mais santo é o que mais reconhece que depende da graça e da misericórdia de Deus. Podemos repetir? O mais santo não é o que menos peca, mas é aquele que reconhece que depende da graça e da misericórdia de Deus. Amados, nós temos aprendido ao longo dos anos, dos últimos anos, principalmente depois que nós fomos atraídos por Deus por uma cobertura espiritual, onde nós temos sido submetidos a vários encontros, retiros, onde tem toda uma preparação. Você passa por um pré-encontro, depois você vai para o encontro, e você então faz um pós-encontro, e depois você é convidado a se matricular numa escola de líderes, e não para por aí, depois você é convidado a fazer um reencontro, e é uma caminhada de santificação. E uma das primeiras coisas que você aprende lá no início de tudo é que Deus disse:
sede santos, como eu sou santo. Então nós servimos a um Deus que é santo. E Ele, sendo santo, pede que nós sejamos santos, como Ele. A palavra santo significa separado, para uso exclusivo de Deus. Durante muito tempo, algumas pessoas tinham dois entendimentos equivocados. Primeiro, santo é uma pessoa que fez boas obras, fez muita caridade, muitas obras sociais e se tornou conhecido nacional, internacionalmente pelas suas obras, pela sua caridade. E então, depois que morre essa pessoa, então alguém vem e diz, aquela pessoa é um santo. Então se faz uma imagem de escultura, se leva até dentro do templo e diz, aqui está o santo. Havia um outro entendimento de que santo era aquela pessoa que se separava, porque santo significa separado. Então, normalmente, uma pessoa se enclausurava lá no monastério, por exemplo, se enclausurava dentro de um recipiente, dentro de um local fechado, lá onde ficam aqueles monges, né? Já ouviu falar? E aí a pessoa fica, onde muitas freiras também ficam, né? Praticamente, muitas vezes isolados da sociedade, enclausurados num determinado local. E essas pessoas acham então que isso é uma maneira de se santificar. Mas nós temos descoberto e temos aprendido que santo não necessariamente nem a primeira alternativa nem a segunda, mas santo é aquele que se separa, sim, mas se separa para uso exclusivo de Deus. Não basta apenas você se separar, você tem que se separar com um propósito, e o propósito é ser usado nas mãos de Deus. Porque não adianta apenas você se separar, não adianta você ficar uma semana inteira trancado dentro de uma caverna, como Elias. O profeta Elias, depois que venceu uma grande batalha, onde ele desafiou 700 profetas de Baal, e ali ele teve uma grande vitória. Depois dessa grande vitória, ele foi perseguido por uma rainha chamada Jezabel. E então o profeta Elias, com medo de morrer, ele se tranca numa caverna. Uau! Lá naquela caverna, ele estava assegurado de ser morto pela rainha Jezabel, e também a chance dele pecar, entre aspas, era menor, né? Porque ali, afinal de contas, dentro da caverna, a chance de você pecar é mínima, né? Entre aspas. Mas Deus, sabendo que isso não significa ser santo, porque para ser santo você tem que cumprir o propósito. Não basta apenas se isolar, não basta apenas se separar. Ao bem da verdade, em alguns momentos a gente precisa. Existem momentos da nossa vida que você precisa se separar total. Momentos de dor, momentos que você precisa ter um tete-a-tete com Deus mais profundo, passar um tempo maior na presença dele, é necessário. É necessário. Então, não é pecado de tempos em tempos você tirar um tempo para ficar com Deus. Até de repente um tempo grande, não tem problema. Só que esse tempo não pode ser para sempre. Esse tempo não pode ser uma eternidade. Esse tempo não pode ser um tempo que não tem fim. Porque eu preciso me colocar à disposição da obra de Deus. Eu preciso fazer obras. A palavra de Deus diz que sem obras, a fé, sem obras ela é morta. Então, para ser santo totalmente, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Nesse texto de Mateus, esse segundo texto que a gente leu, Jesus aqui, ele traz aqui o princípio da honra, de honrar pai e mãe. Muitos religiosos, muitas vezes se isolam, ficam lá trancados dentro de um monastério, dentro de um local onde a pessoa está ali aparentemente se consagrando para Deus, mas aí ela fica meses sem ver o pai, meses sem ver a mãe, e aí eu digo, como você vai honrar pai e mãe, ficando meses sem ver o teu pai e meses sem ver a tua mãe? Então,
Veja que aí, só um exemplo que eu estou dando aqui, eu já está quebrando um princípio da palavra de Deus. Então, voltando ao caso de Elias, o Espírito de Deus foi até aquela caverna e disse para Elias: o que fazes aqui, Elias? Vai. Agora, se você quiser acompanhar, irmãos, essa passagem bíblica, né? Aqui quem manda é o Espírito Santo, então vamos lá. 1 Reis 19. Primeiro livro de Reis 19. 1 Reis 19, versículo 9. Diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-me Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou os penhos diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Veja que nem sempre Deus está no fogo, né? Às vezes Deus está numa voz suave e tranquila. Para aqueles que gostam de fogo. Eu também adoro fogo, irmão. Eu sou do reteté de Jeová, eu adoro fogo. Mas nem sempre Deus está no fogo. Às vezes Ele está numa voz calma e suave. Igualzinho do meu pai, né? Meu pai não tem muito essa característica assim de pular e girar, né? Só na hora da ofertinha, né, pai? Na hora da ofertinha da viuvinha ele vai, né? Às vezes a voz de Deus ela não está no fogo. Às vezes ela está numa voz calma e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O profeta, por um determinado momento, ele se isolou. Isolamento, aparentemente, é sinônimo de santidade, mas não se é santo se você não cumpriu o propósito. Para ser santo, você tem que cumprir o propósito. Você se separa por alguns momentos. Naquele momento ali, tudo bem, ele ficou com medo. Mas só que chega uma hora que Deus vai até onde você está e Ele confronta o teu medo. Ele confronta aquilo que está te paralisando. Ele confronta aquilo que está te travando. Porque nós fomos criados para cumprir o propósito. Amém? É a graça da garça. Você está no mundo, mas você não se mistura com o mundo. Você não se contamina com o mundo. Mas você precisa estar no mundo. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Para ser sal, para ser luz, eu tenho que estar lá fora. Eu tenho que estar lá fora. Amém? Eu preciso andar no meio das pessoas. Eu preciso conversar com gente. Eu tenho que me misturar. Quantos estão entendendo? Que não dá para ficar santo, ser santo só dentro de casa. Não dá para ser santo só dentro de casa. Eu tenho que ir para a rua, botar a mão no arado, plantar sementes,
ganhar alma, falar de Jesus, falar do amor de Deus para as pessoas. Porque esse ano, Deus começou o ano dizendo que a nossa geografia é território da promessa. Deus quer nos entregar os gentios por herança e os filhos da terra por nossa possessão. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Mas se tiver algum judeu aqui em Caneli, você pode pregar o evangelho para ele também. Porque Deus quer salvar todo mundo. Só que Ele não vai conseguir salvar enquanto a gente não perder esse medo, perder essa timidez, perder essa vergonha. É muito bom ficar dentro de casa, escutando louvor, ouvindo pregação. Mas Deus está contando conosco, irmãos. E eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que ela está em outro nível. É uma igreja que ela está pronta. Pronta como assim, pastor? Pronto não tem ninguém, né? Deus começou uma boa obra na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até a vida de Cristo. Mas essa igreja aqui, ela está no nível que ela está pronta, ela está preparada. Ela tem uma estrutura, ela tem uma base, tem uma liderança, tem um governo, tem um casal de pastor abençoado, amém? Amém. Então tem líderes maravilhosos. Então, irmãos, chegou a hora. Chegou a hora. É a hora de fazer acontecer. É a hora de multiplicar essas células. É a hora de nós começarmos a invadir novos territórios, novos bairros em Canelinha. Eu pregava ontem, lá, sexta-feira à noite, eu pregava sexta-feira à noite, na nossa célula de homens, lá em Nova Trento, Evangelho de João, capítulo 4, 35. Não dizeis ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás. Jesus disse, olha, os campos estão brancos. Está tudo pronto. Ele só está esperando agora eu e você botar a mão na massa. Ele está esperando eu e você colocar os dons e talentos à disposição. Amém, amados? Diga para a pessoa que está do seu lado. Você não pode enterrar o teu dom. Diga novamente. Você não pode enterrar o teu dom. Deus está contando contigo. Deus está contando com a gente. Os céus inteiros se movem para ver a gente vencer. Depois bota essa música no final, tá, Júnior? Da pastora Ludmila Feber. Deus está contando contigo, Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Amados, é a hora. Os campos estão brancos. Tem gente aqui que acabou de chegar no encontro com Deus. Está todo mundo no fogo do reteté de Jesus. Por favor, não deixe esse fogo baixar. Não deixe esse fogo baixar. Aproveita que você está no fogo e você ajuda agora a incendiar. Se tiver alguém aí um pouco frio, morno do teu lado, aproveita e incendiar esse irmão. Vamos multiplicar essas células. Meu Deus, meu pai, minha mãe me pega na saída, porque isso nada disso estava combinado. Aleluia! 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa passagem é uma passagem
bem conhecida, que conta a história de dois homens. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Os dois homens combinaram, né? Hoje é dia de culto. Hoje é dia de culto? Amém? Então hoje é dia de culto. Coisa boa. Poderia estar em casa vendo Faustão. Não tem mais Faustão. Agora tem Faustão, né? Voltou, né? É na Band agora Faustão? É na Band? Alguém sabe dizer? Ninguém vê televisão aqui, glórias a Deus, né? Oi? É na Band, né? Faustão voltou, agora está na Band. Eu sou da época do Chacrinha. Alô, Terezinha. Né? E muitos aqui conhecem o Santos, né? Então alguém poderia estar em casa vendo Chacrinha, Faustão, enfim, Chacrinha não está mais. Mas enfim, poderia estar vendo qualquer outra programação, televisão, internet, né? Facebook, rede social. Mas você escolheu Casa de Deus. Glórias a Jesus. 10, nota 10 para você. Igualzinho esses dois homens aqui. Poderiam ter escolhido qualquer outra programação, mas eles escolheram a coisa certa, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que hoje em dia acha que não precisa mais ir à casa do Senhor. Agora que inventou o culto online, né? Desde a pandemia, então agora a gente se acostumou com o culto online, então só vai na igreja se tiver bolo no final, aniversário do Marcelinho, do Marco, churrasquinho na célula. Aí vai na célula, né? Quando tem churrasquinho. Não, irmão, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se tiver churrasquinho, glória a Deus. Se tiver bolinho, glória a Deus. Se tiver refrigerantezinho, glória a Deus. Mas se tiver só água, glória a Deus. Ninguém deixe de ter uma célula na sua casa porque você acha que eu não posso fazer um churrasco, uma picanha, uma alcatra para poder servir para o meu convidado. Não, irmão, se alguém está indo na célula com essa motivação, a gente até respeita e entende, né? Porque isso é muito bom. Mas quem é de Jesus, não estou falando de visitante, precisa entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a motivação correta para vir no culto e para ir na célula é ouvir a palavra de Deus. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do meu Deus para contemplar, né, a beleza do Senhor e aprender no seu santuário. Então eu venho à casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Amém? Então a gente está vivendo uma geração meio complicada. Agora não precisa mais vir na igreja. Eu vou no culto quando dá vontade. Claro, irmãos, claro. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Às vezes acontecem situações. Às vezes acontecem situações. Você fica doente, acontece um imprevisto, furou o pneu do carro. Então existem os imprevistos. E a gente precisa respeitar. Amém? Mas isso não pode ser, não pode virar rotina. Não pode virar uma rotina. Porque o normal é que a gente vá à casa de Deus. Amém? Esses dois homens fizeram a coisa certa. Eles subiram ao templo para orar. Subiram ao templo para orar. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Quando eu tive a minha primeira filha, Anne Cristine, eu coloquei o nome dela de Anne, porque Anne, em hebraico, significa oração. Quando eu coloquei o nome da minha primeira filha de oração, segundo a cultura judaica, quando um pai coloca o nome de um filho com significado, porque todo nome tem um significado, se você não sabe o seu nome e o significado do seu nome, eu recomendo você entrar lá no professor Google, digitar lá o seu nome e coloca a palavra significado que vai aparecer o significado do seu nome. Para quem é curioso como eu, né? Então, se você entrar no Google e pesquisar o significado da palavra Anne, com 2N, você vai descobrir que é oração. Na cultura judaica, todo judeu, quando coloca o nome do filho, ele deseja que aquele filho, quando crescer, ele se torne o significado do nome. Então, quando eu coloquei o nome da minha filha de oração, eu desejei do mais profundo do meu ser que a minha filha se tornasse uma menina de oração. Ontem, eu precisei liberar ela do culto, nosso culto lá em Nova Trento, porque ela me fez um pedido.
inegável. Pai, eu fui convidado para ir numa vigília. Vai começar às 9 da noite e não tem hora para terminar. Eu posso? Irmãos, eu confesso com vocês que a minha religiosidade gostaria de dizer: filha, mas é o culto da igreja do teu pai. Mas aí eu pensei, como que eu vou impedir ela de fazer aquilo para o qual eu sonhei a vida inteira que a minha filha se tornasse uma menina de oração? Tem lugar melhor para aprender a orar do que uma vigília? Nossa cobertura espiritual tem alguns dias nos fornecido devocionais sobre oração. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por todas as autoridades constituídas, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus nos deixou uma arma poderosa chamada oração. A maior arma que um crente tem se chama oração. Nós não podemos aposentar essa arma. Tudo que eu e você precisamos, tudo que eu e você sonhamos, está a um passo através da oração. Então você que tem sonhos, você que tem objetivos, você que deseja alcançar algumas coisas da parte de Deus, saiba que ainda não inventaram ferramenta mais poderosa do que a oração. Esses dois homens subiram ao templo para orar. Será que todos têm subido ao templo para orar? Será que todos têm vindo à casa de Deus para orar? Tem uma coisa, irmãos, que eu admiro numa igreja, de alguns irmãozinhos nossos, chamado Assembleia de Deus. Eu fui convidado há 2 domingos atrás, no dia do encontro, né? A chegada do encontro, eu não estava aqui, eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus lá em São João, no bairro Itajubão. O culto começou às 19 horas, mas o pastor pediu para mim chegar às 18h30. Porque a Assembleia de Deus, antes de começar o culto, eles têm meia hora de oração. Durante toda a minha vida como pastor, desde 2004, 2006, nós começamos a fazer os primeiros cultos em Nova Trento. Eu sempre sonhei com isso. Eu sempre sonhei com uma igreja que chegasse meia hora antes só para orar. Hoje eu sei que isso pode até ser interpretado como religiosidade. Pode ser uma religiosidade para quem tem o hábito de orar em casa. Se você ora em casa, tem uma vida de oração, não necessariamente que você tem que chegar na igreja meia hora antes para orar. Quem tem uma vida de oração, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, orar em todo o tempo. Então a vontade de Deus é que eu ore em todo o tempo. Eu falava lá que eu costumo fazer uma oração aqui antes de eu pregar, porque é um hábito, né? E a gente até, eu creio que até ajuda a aumentar a fé das pessoas que vão receber a palavra e saber da nossa seriedade, do nosso temor a Deus, do nosso compromisso e o desejo do nosso coração que seja realmente o Espírito Santo a controlar todas as coisas. No entanto, eu nunca venho para cá sem orar antes, porque a Bíblia diz orar em todo o tempo. Só que eu confesso para vocês, eu sempre admirei essa atitude, porque se é verdade que a casa de Deus será chamada uma casa de oração, se você tem meia hora para orar, você vai orar. Amém? Eu não estou dizendo que a gente tem que implementar essas coisas agora nas nossas igrejas. Não estou dizendo que a gente vai implementar isso lá em Nova Trento. Eu tentei a vida toda, nunca consegui. Mas eu estou citando esse exemplo para a gente lembrar que a casa de Deus, embora eu e você sejamos a casa de Deus também, então quando a Bíblia diz a minha casa será chamada casa de oração, significa que você também é uma casa de oração. Porque quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira,
Qual é a segunda casa? A segunda casa somos eu e você. Na antiga aliança, Deus vinha com a sua glória, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar, não sabe viver. Deus vinha com a sua glória no templo. Hoje, a glória de Deus está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida. Amém? Então, eu e você somos uma casa de oração. Por isso que nós temos que orar em todo tempo. Nós somos a casa de oração. Só que esse lugar aqui, que você vem cultuar a Deus, também é uma casa de oração. Amém? Aqui também é uma casa de oração. Então, eu deveria vir ao templo para orar. E para aprender a sua palavra. Então, eu não acredito em avivamento sem oração. Eu não acredito em salvação de uma cidade sem oração. Eu não acredito na transformação de um país sem oração. Eu não acredito que Deus vai salvar Santa Catarina se não tiver oração. A nossa geração é uma geração que ora muito pouco. Esses dois homens aqui, completamente opostos um do outro. Um era religioso, fariseu, que dava o dízimo, que ofertava, que ia à igreja, que fazia tudo certinho. O outro se achava miserável, ao ponto de bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Duas pessoas completamente diferentes. Duas pessoas completamente opostas uma à outra. Mas todos os dois subiram ao templo para orar. Eu pergunto para você nessa noite, para ser bem sincero, você se considera uma pessoa de oração? Você considera que você é alguém que ora muito, ora pouco, ora mais ou menos? Você sabe por que essa igreja aqui existe? E Deus deu vocês todos aí para ser cuidados pelos meus pais? Tem um casal de oração. Se a minha mãe hoje, para a honra e glória só de Jesus, tem 4 filhos servindo a Deus, 3 pastores, um é evangelista, tem uma igreja para cuidar em Canelinha, uma igreja para cuidar em Tijucas. E isso é só o começo, amém? Porque tem muito mais. E daqui vão sair netos espirituais, bisnetos espirituais, que com certeza alguns vão para as nações, amém? Porque Deus está mandando a gente pedir as nações, então tem outra tradução que no lugar de gentil aqui é nação, tá? Então eu creio que Deus vai nos dar as nações. Mas por trás de tudo isso tem uma pessoa de oração. No mundo espiritual, tudo é gerado através da oração. A oração é o combustível que move a mão de Deus. Sem oração, no mundo espiritual, nada acontece. Sabe por que muitas vezes a gente se arrebenta todinho, querendo alguma coisa, que você trabalha, você sua, você dá o sangue, você luta, e você, sabe, faz tudo para alcançar aquela promessa, alcançar aquela bênção, alcançar aquele milagre, aquele sonho que você tanto quer, mas parece que nunca acontece, porque está faltando oração. Às vezes a gente acha que ele vai conseguir na força do braço. A gente acha que como crente, eu vou agora seguir a metodologia do mundo. Não. A metodologia do mundo é para o mundo. A metodologia do crente é oração. Pastor, dá um exemplo. Eu trabalho com vendas. Eu já fiz dezenas e centenas. Perdão, já ia aumentando aqui. Mas já fiz dezenas de cursos de vendas. É bom, você vai aprender muita coisa boa. Examina tudo e retém o que é bom. Amém? Agora, não existe nenhum segredo ainda para superar a oração. Eu desafio aqui qualquer pessoa aqui que trabalha com vendas. Você que é empresário também, você também deve ser um vendedor. Ou você que é um evangelista que quer ganhar muita alma para Jesus. Eu desafio qualquer um de vocês. Experimenta orar antes de visitar o teu cliente. Experimenta orar antes de visitar aquela pessoa que você quer convidar para o céu. Tudo que você quer está a um passo através da oração. Deus começou esse culto aqui usando a vida do Marcelinho para falar sobre humildade.
esse texto aqui que a gente leu está falando de humildade. Que uma pessoa batia no peito, se achava o cara. E o outro batia no peito e se achava o velho. Então esse texto é um texto que fala de humildade. De reconhecer que Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos barro, pó e cinza. E eu aprendi, amados, que a melhor de todas as maneiras de você provar que você é uma pessoa humilde é você ter uma vida de oração. Você quer saber quem é humilde e quem não é? Veja a vida de oração da pessoa. Quanto mais uma pessoa ora, mais humilde ela é. Quanto menos uma pessoa ora, mais orgulhosa ela é. Porque o orgulhoso, ele acha que é na força do braço. Ele acha que é o curso que ele fez lá, o curso de coach, o curso de vendas, o curso de não sei o que lá, né? A faculdade que ele fez. Eu não estou dizendo que isso seja errado, ok? Vou deixar bem claro aqui. Eu não estou dizendo que é errado você fazer uma faculdade, fazer um curso de coach. Eu já fiz, irmãos. Só que precisa ficar bem claro para nós que somos cristãos, que não é o curso que você faz é que vai garantir você alcançar alguma coisa. O que garante o crente abrir portas que ninguém fecha e fechar portas que ninguém abre, quem faz isso é só Deus. Só uma pessoa abre portas que ninguém consegue abrir e fecha portas que ninguém consegue fechar também. Essa pessoa é Deus. E como é que se acessa o coração de Deus? Por uma vida de oração. É oração, uma vida de intercessão. Pastor Alice, pastora Helena já estiveram em Israel. Quem é que gostaria de ir para Israel? Eu tenho que orar mais. Irmão, pastora Alice é uma empresária bem sucedida, também é. Mas ela, para todos os efeitos, ela é uma costureira. Costureira vai para Israel, aqui em Canarinha vai. Né? Por quê? Porque primeiro que tem fé, segundo que tem uma vida de oração. Irmãos, tudo que eu e você precisamos pode ser conquistado através de uma vida de oração. Amém? Eu não vou falar mais nada, porque eu já entendi que o que Deus queria falar conosco nessa noite é que a gente precisa orar mais. Eu preciso intensificar a minha vida de oração. Quando eu chego num determinado nível na minha caminhada de fé, às vezes dá aquela sensação que estagnou. Alguém já teve essa sensação que parece que você chegou num determinado ponto da sua caminhada de fé, aí parece que estagnou, parece que não está avançando mais, parece que não está rompendo. Alguém já teve essa sensação? Não precisa levantar a mão. O que vai fazer você romper e ir para um outro nível é a tua intensidade de oração. Aumentar o teu nível de oração. Lembrando, irmão, que oração é conversar com Deus, é ter intimidade com Deus. E oração não é só falar para Deus, mas oração também é tirar tempo para ouvir Deus. Eu diria para você que oração é mais ouvir do que falar. Intercessão é quando você se coloca na brecha em favor das pessoas. Aí você fala. Aí você abre a boca e fala. Que você vai agora se colocar na brecha no lugar de outras pessoas. No lugar do governador, no lugar do prefeito, no lugar do pastor, no lugar do presidente. Você vai interceder por uma nação. Você vai interceder por uma cidade. Você vai interceder por uma família, por uma célula, por uma igreja. Aí você vai abrir a boca e você vai falar. Intercessão, você fala muito, fala mesmo. Mas oração, às vezes, é só se aquietar. Lembra da historinha de Maria e Marta? Marta estava ansiosa, preocupada com um monte de coisa, mas Maria estava ouvindo a voz de Jesus. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Então, oração também é parar, se aquietar para ouvir. A nossa geração, irmãos, eu encerro com essa fala. A nossa geração é uma geração muito ansiosa. A nossa geração é uma geração muito agitada. É muitas vozes, é muito barulho, é muita, sabe? E Deus está chamando a gente
para se aquietar, ficar em silêncio. Só você e Ele. Só você e Ele. Vê se tem aquela música aí, Lugar Secreto, Júnior. Vamos mudar a música. Vê se tem a música Lugar Secreto. Deus quer nos chamar para uma vida de oração. Feche os seus olhos. Quantos reconhecem que você pode melhorar a sua vida de oração? Você é alguém que ora em todo o tempo? Que desenvolveu a capacidade e a habilidade de se comunicar com Deus 24 horas por dia? Você é aquela pessoa que já acorda dizendo, bom dia, Espírito Santo. E quando vai dormir, você diz, boa noite, Espírito Santo. Me dá uma noite de descanso, de paz, restaura as minhas energias. Quantos querem aumentar o nível de oração? Se eu e você queremos sobreviver às batalhas que virão daqui para frente, nós vamos precisar aumentar o nosso nível de oração. Nós vamos precisar intensificar a nossa vida de oração. Quem não jejua vai ter que aprender a jejuar. Quem ora pouco vai estar tendo a oportunidade hoje de se reconciliar com Deus e pedir, Senhor, eu quero orar mais. Eu preciso orar mais. Quem não lê a Bíblia, vai começar a ler. Se você reconhece que precisa melhorar a sua vida de oração, convido você, aí onde você está, faz alguma coisa. Dobra os seus joelhos. Se você quiser vir aqui na frente, faça algo que você nunca fez. Mas mostre para Deus com atitude, Senhor, eu quero mudar. Eu não aceito essa minha vida rasa de oração. Eu quero mudar, eu quero aumentar o nível de oração. Eu quero ser uma pessoa considerada íntima de Jesus, alguém que ouve a voz de Jesus. Eu estou cansado de ouvir a voz de homens. Eu estou cansado de ouvir. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero andar com Deus. Assim como Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o para si o levou. Oh, anda na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Quantos querem se tornar um homem ou mulher de oração? Oh, quem deve ser teu nome. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Ele está te convidando. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Você quer mais? Eu tenho mais. Você quer mais? Eu tenho mais para te dar. Mais experiências. Mais revelação. Mais do sobrenatural. Mas se você quer, você precisa acessar o coração de Deus através de uma vida de oração. Aleluia. Wow.
Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, estou aqui diante do Teu trono, Pai, diante do Teu altar. Está aqui a Tua igreja, Senhor. Está aqui a Tua noiva, que entende e compreende que precisa, Senhor. Precisa intensificar a sua vida de oração. Precisa intensificar a sua vida de intimidade com Deus. Está aqui a Tua noiva, Pai, que reconhece que tem mais, que tem mais. Reconhece que os céus se movem através de uma chave chamada oração e intercessão. Está aqui a Tua igreja, Pai, desejosa de mais intimidade, mais oração, mais comunhão contigo. Oh, Pai, a Tua palavra nos ensina a orar sem cessar. Ajuda-nos, ensina-nos a orar sem cessar. Ensina-nos a orar em todo tempo. Ensina-nos, Pai. Não haverá avivamento sem oração. Não haverá avivamento sem intercessão. Oh, ensina-nos a matar a nossa carne. Ensina-nos a matar a nossa carne. Ensina-nos e ajuda-nos a matar a nossa carne com uma vida de jejum e oração. Oh, Pai, liberta-nos de toda a carnalidade. Faz de nós homens e mulheres espirituais que amam andar contigo, caminhar contigo. Não existe arma tão poderosa como a oração. Ensina-nos a orar. Faz de nós homens e mulheres de oração. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja de oração. Que não seja apenas a pastora Alice. Que não seja apenas a pastora Mena. Que não sejam apenas aqueles que têm título de intercessor ou que fazem parte do ministério de intercessão. Todos nós somos chamados para interceder. O ministério da intercessão não foi dado apenas a um pastor ou uma pastora que é líder desse ministério, mas todos nós somos chamados, convocados por Deus para ter uma vida de oração. Busquei entre eles um homem que pudesse se colocar na brecha para que não destruísse essa terra com maldição. A única maneira de estancar a maldição, de impedir que Deus venha trazer maldição, é através do nosso clamor, da nossa oração, da nossa intercessão. É quando eu e você nos colocamos na brecha, em favor de um povo, em favor de uma cidade, em favor de uma nação. Oh, quantos querem ser esse homem e essa mulher? Oh, Deus te chama nessa noite. Ele quer aumentar o ministério de intercessão nessa noite. Ele está chamando, Ele está chamando. Ele quer mais, Ele precisa de mais intercessores. Ele precisa de mais guerreiros. Ele precisa de mais atalaias. Ele precisa, Ele chama. Homens e mulheres que vão pagar preço de oração. Homens e mulheres que vão jejuar até ver Canelinha restaurada, até ver Canelinha transformado. E quando todo joelho não se dobrar nessa cidade e confessar Jesus como Salvador, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de bater, eu não vou parar de pedir, porque eu quero ser, eu estou salvo, mas eu quero ver a minha cidade salva, eu quero ver meu vizinho salvo, eu quero ver minha família salva, eu quero ver os familiares salvos, eu quero ver o prefeito dessa cidade salvo, eu quero ver. Mas como eu vou ver se não tiver uma vida de oração? Como vai acontecer uma transformação sem jejum e lágrimas? Oh, proclamar em jejum! Oh, vós sacerdotes, orai, santificai-vos, busquem a minha face, clamem a mim. Aleluia! Glória ao Pai, em nome de Jesus. Aqui seja a honra, aqui seja a glória.